Boa noite a todos. É com um grande orgulho que damos início hoje à segunda noite de live do Espaço Mulheres do Campo Copercitros. É um prazer recebê-los aqui hoje, mais essa noite. Eu sou Nayara Tavares Viana, coordenadora de comunicação da Copercitros, e serei uma das mediadoras aqui dessa live, que, diga-se de passagem, é um imenso prazer ser uma das mediadoras, já que nós estaremos contando ao longo dessa semana e na noite de hoje também com um time poderoso de mulheres que fazem a diferença aí na cadeia produtiva do agro. Essa iniciativa da Copercitros, do Espaço Mulheres do Campo, ela tem o objetivo principal de fortalecer, valorizar e, acima de tudo, incentivar a participação das mulheres no setor, promovendo, assim, a integração e a troca de experiências entre essas mulheres brilhantes que nós estamos recebendo aqui durante as nossas lives desta semana. Então, não perca aí, durante essa semana, cada dia uma live com mulheres poderosas do agro, que vão estar mostrando um pouquinho aí da sua experiência, do seu profissionalismo e mostrando para a gente aí o sucesso dentro do agro. Eu gostaria de registrar aqui quem está nos acompanhando, o nosso CEO da cooperativa, o Fernando Degobi, José Vicente da Silva, nosso presidente do Conselho de Administração, Matheus Marino, nosso vice-presidente do Conselho de Administração, que estão aqui assistindo a live. Em nome aqui das participantes da live Espaço Mulheres do Campo, gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo aqui, sobretudo a nossa palestrante, Andréia Cordeiro, e também gostaria de chamar aqui e apresentar uma das mediadoras que vai me acompanhar aqui nessa live, junto com a palestrante Andréia, que é a Flávia Salmeron, que é a superintendente de RH da cooperativa. A Flávia, ela atua aí há mais de 25 anos na área de gestão de pessoas, com forte atuação aí no agronegócio. Ela é formada como psicóloga pela PUC de São Paulo, especialista em marketing pela FGV de São Paulo, possui MBA em gestão de negócios pela FIA, USP, trabalhou em empresas como Bayer, LDC, Hidrovias do Brasil, é especialista em cultura organizacional e behavior design. Flávia, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer dividir aqui essa live com você. Ai, que emoção, viu, Nayara? A emoção tá num evento tão grandioso como a nossa Copercitro Expo. Que arrojado, né? Que inovador fazer parte dessa maior e melhor feira digital que o mercado agrícola está vendo no mundo. Então, assim, é um grande prazer participar e ver a força das mulheres, né, do campo aqui fazendo acontecer com muito sucesso. Por que sucesso? E aí, Andréia, já vou te puxar o saco. Não tem jeito. Ó, gente, aqui tem muito sucesso de muita mulher. Eu estou apaixonada, eu li muita história de mulheres que fizeram acontecer. E, Andréia, obrigada por fazer este livro, por fazer que essas histórias fiquem registradas. Então, assim, ela só está me devendo, gente, autógrafo, porque na pandemia a gente não pôde se cruzar ainda, mas essa live é com muita emoção, porque tem muita história de sucesso, de vitória das mulheres realmente no campo, né? E quero aproveitar e agradecer muito aos nossos cooperados e cooperadas, lembrando que hoje é o Dia do Agricultor, né, gente? Que dia emocionante para a nossa live, para o nosso agronegócio. Então, tá cheio de emoção nessa noite e espero, André e Nayara, que a gente possa curtir a nossa conversa antes de mais nada. Obrigada a todos. Realmente, hoje promete. E aproveitando aí o gancho da Flávia, eu gostaria de avisar a todos que estão assistindo que tem sorteio, sim, aí presente da nossa palestrante, Andréia, de 2 livros, aí, Flávia, me desculpa, mas 2 livros autografados. Que inveja. A gente vai deixar a Flávia com ciúme aqui, viu, Andréia? Então, 2 livros autografados. E para participar do sorteio é muito fácil. Como você vai ter que fazer? Tem que seguir o Instagram oficial da Copercitros. Então, basta fazer o quê? Curtir, comentar e marcar alguém na publicação da live de hoje. Então, assim, é muito fácil. Convida os amigos, convida as mulheres que fazem diferença no agro, convida realmente porque hoje vai valer a pena. O assunto é um assunto bem atual, é o agro do futuro, então, assim, realmente vale a pena.
E, lógico, nós deixamos aí também o perfil do Instagram para quem quiser fazer comentários sobre a live. Então, aí, ó, quem tiver a fim de aproveitar o sorteio e garantir aí seu livro autografado, vale a pena, como a Flávia falou, é um livro muito completo, mostra histórias de mulheres de sucesso, mulheres, inclusive, cooperadas da Cooper Citrus. Então, vale a pena aí participar do sorteio. Então, vai lá, comenta, participe, interage conosco, que ao final aqui da live nós vamos divulgar aí os perfis do Instagram que foram as vencedoras ou vencedores, porque a gente também aceita os homens assistindo a live, afinal o conteúdo é de interesse de todas, né? Então a gente deixa aqui à disposição nosso Instagram para que vocês possam aí curtir, comentar e participar do sorteio. Vamos apresentar aqui a estrela da noite, a Andréia. Andréia Cordeiro, ela é advogada, cursando MBA em agronegócios pela EUSALC, USP, atua como consultora agro e head via B3 e Bolsa de Chicago, é pioneira como idealizadora de missões técnicas agro com foco em capacitação para grupos formados para profissionais mulheres. Ela é colunista da AgriShow, Agroinspiradoras e Strider. Ela é incentivadora da valorização da mulher do agro, coautora, como a própria Flávia já mencionou, do livro Mulheres do Agro, criadora do portal missãomulheresdoagro.com.br e idealizadora da campanha Lenços do Agro e Máscaras Solidárias do Agro, que aí durante a nossa live ela também vai falar um pouquinho sobre essas duas campanhas sociais muito legais que acontecem aí com foco no agro, tá certo? Flávia, passo o bastão para você. Andréia, a gente tem muita curiosidade para que você conte a sua visão realmente desse futuro do agronegócio, né? Como que você entende, principalmente a agricultura nacional, né? Nessa perspectiva, como você categoriza a questão da comunicação entre o agronegócio nacional, posicionado nesse agronegócio mundial, frente aí à nossa sociedade? Como que você acha que essa interação acontece? E se a mulher, você vê um posicionamento da mulher fazendo essas conexões, como que você observa isso? Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui entre vocês, estar aqui com a Cooper Citrus. Quero parabenizar a cooperativa por ter, justamente nesse momento de pandemia, se reinventado, se desafiado, tem tudo a ver com a nossa narrativa de hoje, né? Para se moldar e mostrar ao seu público o que sempre faz, só que de uma outra maneira. Quero dar parabéns pela cooperativa ter investido numa ação de capacitação que traga conhecimento para as profissionais mulheres do agro, dentro e fora de porteira. Vocês, como funcionárias, colaboradoras da Cooper Citrus, também são mulheres do agro, né? E eu queria dizer que eu estou muito feliz porque hoje é um dia muito especial, Dia dos Agricultores. Então, a você que está aí desse lado, que tem a brilhante missão de alimentar o Brasil, de alimentar o mundo, porque muito do agro brasileiro é exportado, meus parabéns, meu reconhecimento e o meu orgulho de estar trabalhando aqui. Bom, agora eu me permito responder à tua pergunta, Flávia. Você me perguntou sobre o papel, a importância da comunicação no agro, né? E qual a participação da mulher no agro com essa ferramenta. Eu te diria para vocês que a comunicação do agro, ela não é a comunicação ideal. Nós temos que trabalhar, eu sempre digo que nós temos um grande calcanhar de Aquiles no agro, que é justamente a comunicação. Nós temos um setor tão forte, tão estruturado, tão pujante, fazemos um serviço, um trabalho muito valoroso dentro e fora da porteira, mas infelizmente comunicamos muito mal o que o agro representa, tanto para o nosso mercado interno, o nosso mercado consumidor aqui no Brasil,
quanto o nosso mercado consumidor lá fora, né? Eu acho que a gente tem um longo trabalho a fazer. No ano passado, no final do ano, eu participei do Summit Agro, do Grupo Estadão, e fui chamada para participar de um painel onde falamos justamente sobre a comunicação. E eu acho que há muito por se fazer, né? O agro, infelizmente, tem sido um setor que tem sido muito mal visto e mal trabalhado nas mídias e que, na realidade, precisa ser remodelado, né? O verdadeiro agro, que é esse agro que nós temos, precisa ser mostrado ao mundo, né? Então, aí está, na minha análise, no que eu penso, o grande desafio que nós temos hoje: construir um canal de comunicação assertivo, eficiente, para poder levar o que representa o agro nacional e internacionalmente. E o papel da mulher dentro da comunicação é primordial. A mulher dom é muito forte, muito natural, justamente em se comunicar. E é aí que eu acho que, não que seja uma tarefa para homens ou para mulheres, devemos trabalhar juntos, mas a mulher tem uma grande sensibilidade no comunicar, em abrir conceitos e influenciar. Somos grandes influenciadoras nos núcleos pessoais, profissionais, sociais, e eu acho que é esse o nosso grande papel, de todas nós que estamos aqui, não importa em que segmento atuemos, precisamos ajudar a construir esse canal de comunicação. Bom, Flávia, eu espero ter respondido o teu questionamento. Não, e bastante, o quanto que essa comunicação precisa ser verdadeira, né? Realmente integrada nesse aspecto e sair de algum posicionamento até preconceituoso mesmo, que parte da sociedade às vezes categoriza dentro do agronegócio, né, Nayara? Eu acho que a gente tem aí essa evolução, como diz a Andréia, para percorrer. É um convite para todo mundo, né? É um convite para a mulher, como você disse, que tem essa influência, mas é um convite para a gente que assume o agronegócio, que assume um papel de resultado, de eficácia, de eficiência no processo todo da cadeia produtiva do agronegócio, né? Então, obrigada, é uma boa provocação. E realmente, quando a gente fala de comunicação, nós temos evoluído muito com relação a isso. Eu acho que o agro está mais em destaque, e até isso se dá porque hoje nós temos cada vez mais os agroinfluencers, que até então, ali atrás, não era uma realidade dentro das mídias sociais, e principalmente agroinfluencers que estão com essa bandeira de mostrar o agro verdadeiro, né? A gente sabe que tem muita divulgação de que não é o real. Nós somos o setor que mais investe em tecnologia, isso é algo que a gente tem que divulgar mesmo e comunicar da forma correta. Infelizmente, algumas fontes de acesso à informação que a população tem não estão tão claras sobre o papel do agro, a preocupação, o que ele tem feito, o que ele traz de retorno, não somente do ponto de vista de economia, que é um dos pilares da nossa economia hoje, mas também de tecnologia, de trazer aí realmente o alimento para a mesa do brasileiro. Então, é isso que a gente precisa comunicar cada vez mais. E quando a gente fala em comunicação, a gente consegue ligar diretamente com sustentabilidade. Por quê? Dessa necessidade de nós, enquanto profissionais do agro, divulgarmos aí o que o agro tem feito de sustentabilidade. Então, assim, a gente ouve muito até do ponto de vista negativo, mas a gente precisa focar bastante nisso. E aí, André, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre sustentabilidade no agro. E qual que é a importância, como que essa sustentabilidade está sendo encarada, principalmente como termo que você mesmo disse, dentro e fora da porteira, porque isso é uma preocupação que está lá dentro, no manejo do produtor, e lá fora, na hora que ele entrega o produto dele também. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso.
E, se você me permitir, eu só quero complementar um pouquinho da comunicação com a sustentabilidade, porque você fez uma ponte muito interessante. Como é que nós vamos mostrar ao Brasil e ao mundo o agro que nós temos, o agro sustentável que nós temos, se nós não nos posicionarmos, né? Então, essa é a grande importância. A questão da sustentabilidade, ela é importantíssima em vários pilares. Eu não vou nem falar agora no pilar social, mas quando você fala no pilar ambiental, no pilar econômico, você entende que o Brasil faz um trabalho muito, mas muito aplicado. Claro que existem situações erradas, como existe em qualquer outro setor. E eu sou formada em Direito, eu nunca advoguei, queria ser juíza, mas eu sempre disse, e reforço, o que é errado precisa ser combatido, vigiado, monitorado e punido. Então, se temos coisas erradas, precisamos sim corrigi-las. Vale lembrar e vale destacar que o Brasil tem o Código Florestal, falando na questão ambiental, dos mais rigorosos, aonde o percentual de reserva legal numa propriedade oscila, dependendo da região, de 20% a 80%. Então, nós temos práticas no Brasil que são extremamente sustentáveis e que precisam ser fomentadas, precisam ser divulgadas. A imagem antiga de um agro sem tecnologia, sem ser cuidadoso com os recursos materiais, ficou num passado, mas muito longe. Muito longe. O agro brasileiro é extremamente eficiente. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu tive que estudar para uma apresentação que fiz, comparando que os países que são agro, que também são referências em outros produtos, reciclam de material de embalagens de PET, dos produtos agroquímicos. O Brasil é um exemplo fantástico de reciclagem. 94% das embalagens são recicladas. O Paraná, que é o estado onde eu estou, ele é referência nacional com 98%. Então, o sistema de reciclagem, né, de coleta reversa, funciona muito no Brasil. E aí eu vou apimentar um pouco. Quando você percebe que outros países europeus combatem o Brasil e questionam a respeito da sustentabilidade ambiental, e aí eu vou dizer que a relação é com o bioma amazônico, e, de certa maneira, eles estão certos no cuidado, errados talvez na intensidade, a gente percebe que a França, né, que é nos questiona muito nesse sentido, recicla apenas 63% ou 66%. Japão, incríveis 50%. Então, o Brasil é referência, sim. Nós temos todo um cuidado da pecuária com o bem-estar animal, nós temos políticas sendo implementadas, né? A integração lavoura-pecuária-floresta, tudo isso vem para atender causas de sustentabilidade ambiental. Então, eu acho que a comunicação precisa mostrar esse Brasil. E aqui eu queria uma colocação de que a atual gestão do Ministério da Agricultura tem feito um trabalho sensacional. Eu tiro o meu chapéu, eu estou há 24 anos no agro e eu nunca vi uma gestão atuar de maneira
tão ativa em comunicar o que o nosso agro tem. Vocês devem ter visto, todas as pessoas que estão assistindo essa live devem ter recebido a semana retrasada, há 3 semanas atrás, uma sequência, uma série de vídeos que o Ministério da Agricultura fez para mostrar ao mercado internacional o que representa o nosso agro. Somos o 3º maior exportador de alimentos do mundo, o 1º maior produtor de soja do mundo, somos o 1º maior exportador de soja, somos o suco brasileiro, o citro brasileiro, né? Vamos referenciar aqui, a cada 10 copos de suco de laranja, quase 8 são de origem brasileira. O café brasileiro é exportado para 130 países. Então, nós temos temos boas práticas. O que existe de errado, a gente precisa combater. E o que existe de certo, nós precisamos divulgar. Sem dúvida. Ei, Nayara. Eu queria fazer um comentário, Andréia, porque você me fez lembrar de uma frase que o nosso presidente costuma falar para a gente sobre o futuro da agricultura. Ele fala que a agricultura 5.0 é aquela agricultura, sim, com muita tecnologia, robotizada, né, com a questão mesmo de todo o algoritmo, né, a questão da tecnologia avançada. Mas, sem a sustentabilidade, a gente não vai para lugar nenhum. Como você disse, é um dos pilares fundamentais para que essa comunicação seja até superada desse, talvez, patinho feio, né, de um passado muito distante que a gente tem. E quando você traz esses números, comparando países de referência em sustentabilidade, e a gente olha para casa e vê o trabalho que o agronegócio faz, o quanto que a gente influencia isso, e eu estou falando da gente porque eu tenho certeza que os nossos cooperados e cooperadas se encaixam nesse processo produtivo tão relevante de forma sustentável. Então, assim, a gente tem sim orgulho, viu, Andréia, de estar numa cooperativa que exige, que provoca e que realmente pratica a questão da sustentabilidade na sua cadeia de relacionamento. Né? Então, que bacana ver essas comparações, porque senão a gente acha que a gente está sempre devendo, né? Quando a gente tem que comunicar as soluções já até positivas que a gente tem aí de história. E eu queria, Nayara, se você me permite, acho que eu já vou emendar uma outra curiosidade, uma outra pergunta, porque se a gente pensar aí num processo aí de eficiência desse agronegócio, né, Andréia? Como que a gente vê a reinvenção do agronegócio? E aí eu queria, porque eu li histórias bem bacanas das mulheres aqui reinventando o agronegócio, como você colocaria a questão também do jovem nesse processo de evolução mesmo do agronegócio, né? Eu estou aqui muito curiosa porque as notícias dizem que a gente está tendo uma geração da pandemia, né? Que os jovens não estão tendo emprego, que eles não conseguem mostrar todo o potencial, tem aí uma questão forte nesse momento, nesse cenário tão crítico que a gente está vivendo. Como você vê a evolução do agro, a reinvenção do agronegócio, comparando aí com o jovem, as histórias das mulheres que você tanto a estudou e trouxe à luz, né? Andréia, acho que seu áudio está mutado. Desculpa. Voltou. O jovem, uma ótima pergunta que a Flávia fez. A questão do jovem, ela precisa ser muito trabalhada. Por muitos e muitos anos, a mulher não conseguia ser protagonista da sua própria voz, do seu papel. E nós, tendo nos desafiado, tendo assumido essa voz, a gente precisa entender que nós precisamos ajudar a divulgar as vozes dos jovens. O agro se reinventa de uma maneira, olha a pandemia,
quando nós chegamos, quando a pandemia chegou ao Brasil, nós estávamos exatamente num processo de colher a maior safra da história de soja do Brasil. Uma safra de milho e os trabalhos em campo, e o agro não se permitiu em nenhum momento parar. Né? Então, esse dinamismo, essa garra que a gente vê no agro, a gente precisa realimentar. E o jovem do agro hoje vai ser o nosso representante lá no futuro. Então, nós precisamos dele. Então, assim, a mulher que sabe o quanto foi difícil, né? Não importa em que papel ela esteja, não importa em que cargo, né? Em que segmento do agro ela esteja, mas ela sabe o quanto ainda é difícil ter sua projeção de voz ser respeitada. Então, eu acho que cabe muito a ela ter esse momento de inclusão e de trazer o jovem para o agro. O jovem é fundamental. A tecnologia 5.0, ela é muito mais reagente quando o jovem também está participativo, né? E eu acredito que nós vamos nos reinventar sempre. É o grande desafio do agro, talvez não seja o maior, né? Eu ainda acho que a comunicação nesse momento mas a presença do jovem ela vai facilitar. E a gente tem que pensar que o agro envelhece, né? A gente tem, assim, hoje, 1 a cada 4, quase 5 pessoas que estão no agro já tem mais de 60 anos. Então, o nosso agro está envelhecendo, assim como o agro norte-americano envelheceu, o agro europeu envelheceu. E hoje a gente tem, no Brasil, um cenário diferente. Os jovens querem vir para o agro, querem trabalhar. Nos Estados Unidos, quando eu faço as missões e que a gente visita algumas propriedades, a gente escuta de forma muito recorrente que o agro está envelhecendo e que o jovem sai para trabalhar, sai para fazer uma universidade, vai para um grande centro e ele não quer mais retornar. Não quer trabalhar no agro. E aqui nós temos toda uma cultura diferente. A gente percebe um aumento de interesse do jovem que tem orgulho do agro e que quer trabalhar no agro. Eu acredito que a pandemia, ela desacelerou economias internacionalmente, mas ainda assim no agro nós temos aí o setor representando um movimento forte ainda no PIB. Então eu acredito que é o setor que mais rápido vai reacelerar em busca de uma retomada. E é aí que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu não sei se contextualizei a resposta da Flávia, mas eu acredito muito na força do jovem. Que bacana, que legal. Para mim, que sou uma pessoa que acredito 100% na capacidade que eu brinco assim, de esticar o elástico, de desenvolver pessoas, como é bom escutar isso, como é bom escutar que realmente o agronegócio vai dar essa oportunidade para o jovem, está dando essa voz para o jovem. Que bom ouvir isso, viu, Andréia? E com relação à tecnologia, principalmente, porque eu falo que o agro do futuro, principalmente essa tecnologia que nós estamos vendo a cada dia se atualizando cada vez mais, é o que tem impulsionado o jovem a ficar na propriedade. Porque em muitos casos, o que nós temos visto, até que nós temos o nosso departamento de tecnologia agrícola também, o que nós temos visto é justamente a influência desse jovem, nesse gestor que é um pouco mais velho, a inserir a tecnologia na propriedade. Então, eu falo que a tecnologia ela teve esse papel também, né? Nós tivemos ali aquele momento em que o jovem saía da propriedade para ir para a cidade, e agora a tecnologia está chamando esse jovem para que ele possa usar toda a sua capacidade dentro da propriedade rural. Então, isso tem sido, assim, um ponto de extremo destaque. Esse jovem, cada vez mais, ele está percebendo que o agro, ele é um celeiro de oportunidades.
e que ele pode crescer e se desenvolver muito nisso, né? E assim, não somente o jovem, como a mulher também. Eu falo que eu dei aula para o curso de técnico em agronegócio e a gente via, com o passar das turmas, por exemplo, a primeira turma, muito mais homens dentro da turma, depois essa realidade foi mudando, e nos próprios cursos de agronomia também. Então, você percebe que esse agro está mais presente e a identificação do jovem com esse agro do futuro realmente. Então, tem sido aí um ponto de destaque, o quanto tem sido acolhedor essas novas tecnologias para que se incentive cada vez mais a essa moçada entrar dentro do agro, que é ótimo. E fazendo um gancho aí, Andréia, que eu vejo que é um assunto que está muito em destaque hoje, o termo sororidade, acima de tudo, sororidade feminina. Eu que sou uma das defensoras também sobre isso, eu e a Flávia conversamos muito sobre isso, inclusive, né, Flávia? Da gente falar um pouquinho também sobre o quê? O papel da mulher do agro, ele é um pouco diferente, né? E é importante a gente salientar aqui que nós queremos mostrar o quão profissional essas mulheres são. Não porque são mulheres, mas porque são profissionais acima de tudo. Então, nós temos que mostrar a mulher como um profissional de qualidade. Não porque mulher nós queremos tratamento diferenciado, não é bem assim. E só que tem um ponto muito importante, né? Como que essa mulher, principalmente no agro, ela consegue conciliar todas essas multitarefas? Você falou aí do jovem no agro, essa família trazer esses jovens também é papel da mulher. Então, como que ela enfrenta esse desafio aí frente ao agro, frente a esse setor? Bom, aí a gente vai chegar num ponto, entrando diretamente no tema mulher, né? Um ponto que é bastante delicado. Ainda assim, a mulher acaba sendo multitarefada. Eu acho que os papéis profissionalmente estão a cada dia mais iguais, né? A gente quer um mundo mais plural, mas a gente percebe que existe um momento já, uma fase de meritocracia. Claro que existe ainda muito machismo, existem restrições ou existem situações onde a profissional ainda não é valorizada, mas eu acho que a gente já está seguindo um caminho. Mas, independente disso, a sobrecarga na profissional mulher, seja ela de qual setor ela estiver, ainda é uma grande, vamos lá, é uma situação bastante delicada. E especialmente, eu faço parte de alguns grupos de mulheres, mulheres que se apoiam, que praticam a sororidade, né? Dentro da meritocracia, nós nos ajudamos, nos indicamos, nos criticamos, nos motivamos, fazemos análises de cenário, mas a gente percebe que a questão do cansaço na pandemia, ele é algo que, assim, ele alcança muito a mulher com uma intensidade muito grande. A mulher é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela é a casa, é o trabalho. A mulher tem muitos olhares, né? E todos eles de uma forma assim muito cuidadosa. Exatamente. Eu não acho assim, quando eu vejo alguém falando, não, mulher tem, né? Boa profissional tem que ser dura, tem que ser fria. Não, a mulher ela tem as características dela e assim, isso só valoriza ainda mais ela como profissional. Mas nesse momento de pandemia eu vejo quanto nós mulheres estamos
de fato, mesmo as que têm filhos que ajudam, que os companheiros, as companheiras ajudam, a gente está vivendo um momento muito demandado, né? Onde ainda os pesos são muito distintos. E é aí que eu acho interessante, porque muitas vezes a mulher entende a dor de outra mulher, né? E você falou da sororidade, e isso é muito importante, porque já teve dias de repente eu estar cansada, estar sobrecarregada, sabe, e pensar assim, gente, o que eu faço? E daí eu escuto num grupo, gente, vamos lá, tá difícil, mas vamos lá, olha, hoje eu fui para a fazenda, hoje eu fui para a indústria, e eu escutei tal situação, ou então, assim, o agro fez uma campanha muito bonita esse momento de pandemia para ajudar um setor que foi muito abalado por causa da falta dos eventos, né, que foi o de flores. Então, assim, receber em casa, eu recebi por diversas vezes um buquê de flores, sabe, alegrou meu dia, fez eu entender, calma, tá cansado, mas eu tô cansada, mas vai dar tudo certo, calma lá, eu vou conseguir. Mas a gente também tem que ter esse olhar de que quando a gente sabe que não vai conseguir, tá tudo bem também parar, respirar, pensar, pera lá, qual é a minha prioridade? O que eu vou atender primeiro? Eu atendo um filho que está subindo a mesa, escalando a mesa, ou eu vou mandar um e-mail para o meu chefe, ou eu vou, de repente, fazer alguma outra atribuição. Então, assim, são prioridades, a gente tem que também ter esse olhar cuidadoso com a gente. É justamente isso, esse olhar cuidadoso, que eu falo que a mulher no agro, cada vez mais ela está mostrando que esse é o diferencial dela, ter esse olhar cuidadoso, esse diferencial realmente, né? E eu falo que conciliar, independente do setor que não é fácil, mas a mulher do agro, ela está se reinventando, porque é um setor que ele está em franca expansão e na pandemia, acima de tudo, não parou. Então, realmente ela teve que se reinventar para poder se estabelecer e conseguir aí acompanhar todas as demandas que lhe cabiam, né? E um outro ponto que você falou, Andréia, que isso me chamou bastante atenção, foi justamente do quê? Das missões, né? E eu queria que você falasse até um pouquinho sobre isso, porque a gente fala de agro do futuro e a gente fala justamente de perfis também de produtores. Falar um pouquinho desse perfil desse produtor que você encontra lá e o que diferencia do perfil do produtor rural aqui no Brasil. Bom, as missões, eu até assim, é um projeto que eu sempre trabalhei, que sempre me motivou muito, porque eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora, e queria sempre, para mim não funciona porque não, porque sim, né? Então eu preciso visualizar. E o projeto das missões veio num momento em que eu não concordava com a maneira como o agro tratava profissionais mulheres de maneira diferente com que os homens, porque você só valoriza um profissional com conhecimento, com capacitação. E como você vai valorizar uma profissional mulher se você não permitir a ela que ela tenha esse acesso? Então, eu, dentro dos meus questionamentos e do meu idealismo, comecei lá no início dos anos 2000 a formar esses grupos de mulheres, e hoje eu vejo que eu tive a felicidade de mentorar nessas missões, né, que eu coordeno, grandes mulheres, grandes profissionais que se descobriram, que se encontraram em seus potenciais. E a coisa mais curiosa que eu vejo, que me chama muito a atenção nas missões, é o olhar da mulher que vai do Brasil em querer entender o que está acontecendo lá, daquele lado.
ainda hoje as missões concentram um número maior de produtoras rurais, né? Vão profissionais da porteira para fora, mas da porteira para dentro, eu diria que as missões têm ali 70%, 80%. Então, esse olhar curioso de entender o que acontece no meio oeste norte-americano, como são as famílias, como é o engajamento daquela mulher norte-americana dentro da gestão de uma propriedade, é muito rico, porque muitas trazem situações de lá. E, assim, isso me deixa... Eu fico até, sabe, emocionada quando eu percebo que grandes ideias, grandes líderes acabaram se despertando ali, trazendo práticas para o Brasil que só tinham visto ali. O modelo norte-americano de farming, né, de plantar, de estar numa propriedade, de estar na agricultura numa propriedade, ele é muito diferente do brasileiro, né? Lá as famílias trabalham de uma maneira simultânea e todo mundo junto, mais ou menos como a gente vê aqui na situação da agricultura familiar, só que lá eles são produtores, né, em grande escala, numa escala maior. Claro que nós temos um produtor, uma família produtora no Brasil grande, assim... não se comparam com as áreas nos Estados Unidos. Aqui a proporção diária, assim, dentro desses anos todos meus de experiência, aqui é muito maior. Então, por isso que a gente acaba vendo os grupos de produtores familiares empregando muito. E lá nos Estados Unidos, as famílias trabalham, os vizinhos se ajudam, certamente que não são todos nesse estilo de mutirão, mas eu conheço muitos grandes produtores e produtoras lá, que com o passar da idade, como o agro está envelhecendo, eles se juntam para fazer justamente os trabalhos de início de plantio, depois de colheita, né? Os manejos necessários. Então, assim, são olhares muito diferentes, porque no Brasil o agro, embora nos Estados Unidos o agro seja extremamente profissional, aqui nós temos a visão de que o agro emprega, né? Tem muitos empregados, e lá a gestão da propriedade rural, ela é basicamente feita só pela família. Eu não sei se era isso que você queria... Sim, é interessante ver essa diferença cultural aí, e principalmente nas pequenas famílias de produtores, a gente vê cada vez mais a influência da mulher, porque nesse caso a participação é muito mais intensa, porque entre a família todos têm que trabalhar de forma igualmente, digamos assim, né? Flávia? Eu queria só completar um pouquinho, André, com esse sentimento da mulher, da família. Tem uma história tão bonita, agora eu não vou lembrar de uma das mulheres mencionadas aqui, de uma das histórias, que a família tinha preparado uma das filhas para ser sucessora e teve um incidente com essa sucessora, e logo depois o próprio pai, que era o grande gestor da fazenda, da produção e tudo mais, também veio a falecer, e ela se viu no papel de assumir, né, toda essa gestão. Então, eu acho que tem uma... e eu acho que você, né, André, eu já vi alguns comentários seus em algumas outras palestras, como a gente precisa trabalhar a gestão, né? Quando eu olho para mim, quando eu olho o meu papel dentro do agronegócio, como uma pessoa de desenvolvimento de gente, né, eu sempre tenho um direcionamento que é importante ter gestão. A gente precisa preparar pessoas, a gente precisa ter boa gestão, seja em qualquer lugar, em qualquer atividade, né? Eu brinco com todos, eu estava acabando de falar antes da live aqui com um gerente de loja e falando para ele assim, você é gestor, você é o líder, você desenvolve sim pessoas.
E aí, Andréia, como é que fica esse papel mesmo do processo de sucessão dentro, às vezes, do pequeno produtor? Como você vê isso aí realmente no futuro do agronegócio brasileiro? Porque é diferente, né, do americano que você comparou agora, né, como você mencionou. Deixa eu fazer uma colocação curiosa. A história que você falou do livro, ela está na página 50. Lindo. É a Sarita Rodas, e inclusive a Sarita estará com vocês na live de depois de amanhã, exatamente falando sobre sucessão, que é uma prática de gestão. A história dela é muito emocionante, é uma história... Eu sempre uso o case de sucessão dela nas minhas palestras, quando eu falo sobre a necessidade do agro investir em práticas de gestão e governança. Ela, inclusive, é citricultora, né? E o pai dela teve uma extrema sagacidade de entender que ele precisava preparar uma filha, né? E ele preparou uma filha e, assim, a história dela, ela só nos mostra o quanto nós precisamos pensar realmente adiante, que nós não podemos, o agro não pode, o agro ou qualquer outro setor, ele não pode se limitar, ele tem que se desvestir dessa camada de medo, de preconceito, porque ainda assim o termo sucessão, que elas vão falar, né, que é uma prática de gestão, ele vem cheio de muita dor, de muito medo, de muita angústia. E eu acho que essas práticas, elas são primordiais para que a gente tenha a continuidade do nosso agro. A gente não pode pensar em continuidades de grupos familiares sem investir justamente, né, em práticas de gestão, como é a preparação. Vamos lá, vamos sanar os conflitos, né? Vamos entender o DNA dessa família, a missão dessa família, e vamos ver quem serão os sucessores ou não. Então, assim, o agro precisa cada vez mais de práticas de gestão, sejam comerciais, sejam na estrutura administrativa, em todas as esferas. Esse é um grande desafio também. Aqui a gente só está falando de desafio, né? Então, são todos muito intensos, mas, assim, o olhar que a gente tem que ter é preventivo, né? Ninguém gosta de falar de determinados assuntos, de falar de perdas, de falar de dor, causa uma angústia muito grande, mas é necessário, é preciso, porque da mesma maneira como ninguém gosta, digamos, de falar de dinheiro, o que eu compro, quanto eu gasto, mas a gente precisa aplicar essa reestrutura financeira, a gente precisa saber que não pode gastar mais do que ganha, tem que entender qual é o dinheiro que vai ser aplicado, de novo reinvestido. Então, assim, isso tudo é desafio de gestão, né? Tudo isso, Flávia. Que bacana, né? Gente, já deu um spoiler, tá? Para a próxima live, tá? Se prepare que sucessão vai ser um tema bom. Não, mas eu queria mesmo que te ouvir, porque a história no livro é emocionante, eu acho que está todo mundo esperando também a live sucessão, mas não tinha como também não te perguntar como você vê esse processo, né? Afinal de contas, você faz todo o acompanhamento aí da gestão realmente, né? Então, como é necessária, né? Eu atuo mais com a parte da gestão comercial. A Marielle Bife, que vai estar também junto com a Sarita, ela atua mais na parte da sucessão.
Mas são olhares que se complementam, porque, inclusive, eu disse hoje num debate, não adianta eu ter ferramentas de gestão comercial e saber vender muito bem o meu soja, o meu milho, se eu não tiver a casa arrumada, se eu não tiver estabelecidos os papéis, né, de cada membro de uma equipe, de uma família, de um grupo. Então, isso tudo é muito importante, são práticas que se complementam. E eu volto a defender, o agro ele é muito forte, eu visualizo muitos anos de pujança, nós estamos vivendo momentos muito, vamos lá, positivos, muito porque existe hoje uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas nós estamos nos consolidando, né, como produtores e exportadores mundiais. E a base do agro precisa estar feita, né? Nós precisamos, sem a origem brasileira, sem quem produz, não existe a continuidade do agro, não existe indústria, não existem serviços, né? Não existem embarques, então tudo isso é para gerar riqueza para nós, para os brasileiros. Que bacana. Obrigada. Bacana mesmo. Gente, nós estamos chegando aqui quase nos nossos minutinhos finais. Já! O Instagram aqui está bombando, um monte de gente querendo ganhar os 2 livros, ainda mais que a gente vai falar que é autografado, né? Melhor ainda. E aqui o pessoal do suporte, meu back-office, que, diga-se de passagem, também é feito por mulheres, as minhas colaboradoras, que são os jornalistas aqui do Departamento de Comunicação da cooperativa, que estão aqui no back-office auxiliando quanto ao sorteio. Então, vou falar aqui quem foram aí as ganhadoras das 2 edições do livro. Então, a primeira é Andrécia Cosme. Andrécia, se a pronúncia não for desse jeito, você me perdoe. E a segunda é Alince Laura, de Jaboticabal. Então, fiquem ligadas aí no perfil da cooperativa, nós vamos postar a imagem das ganhadoras e nossa equipe vai entrar em contato para poder pegar endereço, para poder aí enviar para vocês esse prêmio, que é o livro Mulheres do Agro, que, como a Flávia mencionou, traz diversas histórias aí de sucesso de mulheres vitoriosas que mostraram aí a sua marca dentro do agro. Então, vale a pena, esse é um baita de um presentaço, né, para quem está assistindo a nossa live. Bom, eu queria só deixar 2 recadinhos aqui, lembrar todo mundo que está assistindo que a feira vai até sexta-feira, Cooper Citrus Expo. Nós estamos com uma programação durante o dia muito densa de palestras de ótima qualidade, ministradas aí pela nossa equipe de especialistas. São palestras técnicas com conteúdo super direto, prático, são palestras curtas, inclusive, com assuntos bem direcionados. Então, aí acessem a Cooper Citrus Expo oficial. E também falar para vocês da nossa live de amanhã, que o tema vai ser Importância da Gestão de Risco em Tempos Incertos, com a Roberta Páfaro. Amanhã a Flávia continua aí conosco aí, assistindo nesse momento a live, ela passa a assistir, e quem vai ser mediadora junto comigo vai ser a Simone Sabadin, nossa diretora financeira. Gostaria de agradecer, abrir aqui para Flávia, para a Andréia, poder dar seus comentários finais, e agradecer muito aí a participação das duas, foi ótimo estar com vocês, foi um momento de realmente enriquecedor, acima de tudo, que eu falo que essa série de lives, elas vão ser algo que eu vou levar para a minha vida para sempre, que está sendo uma experiência maravilhosa, e participar disso com mulheres aí que têm a sua marca no mercado do agro é mais aí lisonjeante possível. Então, Flávia, Andréia. Nayara, primeiro, assim, eu tenho um monte de pergunta para fazer, para a gente ficar conversando, 1000 curiosidades, mas tem só um recadinho que chegou no Instagram dizendo que a Cooper Citrus recolhe mais embalagens do que vende
né? Então, né, vamos comunicar as coisas boas que a gente faz, vamos aprender aqui. E que delícia! Então, só posso agradecer de novo. Que espaço bom que a gente tem. Que bom que a tecnologia faz isso acontecer com a gente, né? Apesar de cada um aí num lugar, a gente está perto, a gente tem essa questão de estar num grupo que tem o mesmo propósito, né? Então, que noite gostosa, espero que todo mundo tenha aproveitado. Para mim foi um grande prazer. Andréia, só tenho muito que agradecer pelas suas provocações, pelos seus dados. E, Nayara, você nos engrandece muito. Obrigada por fazer aí essa condução tão gostosa, tá? Obrigada, gente. Bom, meninas, quero finalizar aqui novamente agradecendo, eu sou pura gratidão pelo convite, por estar aqui, por estar com vocês nesse dia tão importante, que é o Dia dos Agricultores, né? Agricultoras e agricultores. E queria, não gostaria de sair daqui sem mostrar, tocar o coração de cada uma de vocês, no sentido de que todos nós inspiramos, todos nós provocamos no outro não apenas inspiração, mas provocamos sentimentos de melhora, de você se moldar, de você olhar, reconhecer um exemplo e falar, olha, eu quero ser assim. Então, motive, inspire, entenda a importância do seu papel como uma cidadã, um cidadão, e faça com que essa sua influência seja positiva aos olhos dos outros, aos olhos da sua comunidade, e invista também na parte da sustentabilidade social. Esteja junto de pessoas que têm o mesmo propósito, que querem crescer. Não se percam nesse caminho, se motivem, criem grupos de profissionais que querem se ajudar. Eu acho que esse é o caminho para um agro cada vez mais forte e eficiente. De novo, aqui a minha gratidão pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Então, pessoal, lembre, amanhã tem live de novo, às 18 horas. Nós agradecemos, a Copercitos agradece aí todos os que nos assistiram, e fica aí o convite para acessar também a plataforma amanhã, a partir das 8 da manhã, está disponível com todo o conteúdo dos nossos expositores, então não perca a oportunidade. Obrigado, Andréia, gratidão, obrigado, Flávia, e parabenizar todas as mulheres do agro e, sobretudo, aí, os agricultores pelo seu dia. Obrigada, boa noite, e visitem a Copercitos Expo.